Olá, meus amores, boa noite. Meu nome é Caroline. Sejam todos bem-vindos. Levanta a mão quem é de primeira vez. Sejam bem-vindos. Para ter participação, levanta a mão quem já vem também. Sejam bem-vindos também. Hoje vamos fazer uma noite de mãos, alguns momentos, certo? E hoje eu senti de bater um papo com vocês que nós estamos em fevereiro. E dia 2 de fevereiro foi dia de Nossa Senhora dos Navegantes ou de Iemanjá, conforme, né, cada um nas suas crenças. Mas como estamos numa casa de umbanda, vou falar que é dia de Iemanjá, certo? Próximo momento de levantar as mãos, quem gosta e quem conhece Iemanjá? Bastante gente. E Iemanjá, ela faz parte de uma das 7 linhas que a gente trabalha na Umbanda. Então tem a linha da fé, a linha do amor, a linha do conhecimento, a linha da lei, a linha da justiça, a linha da evolução e a linha da geração. E cada uma dessas frequências, chamadas orixás, ela tem o seu centro energético na Terra, são forças da natureza, né? E Iemanjá se relaciona muito com o mar, com o oceano, por isso que a gente vê, né, muitas excursões. A gente até foi lá o primeiro ano, foi bem lindo o nosso movimento que a gente fez na praia. Pelo que foi dito pelo pessoal chefia da casa, teremos esse movimento mais vezes, ou seja, anualmente. Foi muito especial. E no mar a gente tem o que? Na água, ela representa essa geração de vida. Só que a gente tem uma linha de percepção de, o orixá lá em cima, vamos falar de fé, amor, geração, evolução, lei, justiça, aí fica meio não palpável, né? Aí a gente tenta dar uma baixada um pouquinho mais e associar aos elementos da natureza, mar, rio, cachoeira, Oxum, né? A pedreira, Xangô, justiça, pedra firme, né? Ogum, a espada, o metal. Entendemos mais um pouquinho. Mas a ideia é, e o que são essas forças dentro da gente? Porque nada mais serve a força dos orixás para nós do que ensinar dentro da gente como que a gente atua na fé, como que a gente atua no amor, como que a gente atua no conhecimento, e assim cada uma das 7 linhas. E hoje especificamente, como tivemos então o dia de Iemanjá e vou considerar um mês de Iemanjá, estamos falando de geração. E aí vem a minha primeira pergunta, que eu gostaria da contribuição de vocês. Para nós, seres humanos, encarnados aqui num corpinho físico, qual é o exemplo mais comum de geração de vida? Filho. Filho. E como é que a gente faz isso? Gestação. Como que a gente chega na gestação? Fuki-fuki. O que significa fuki-fuki? Alguém tem coragem de falar essa palavra num centro espírita? Sexo. Aê! Conseguimos falar de sexo? Meu Deus, eu saí de casa para ir tomar um passe para falar de sexo. Já deu um calorão, né, gente? Se organiza aí na cadeira, porque hoje falaremos de sexo aqui nesta noite. Dá pra gente ir criando, né? Olha, vive efetivamente a coisa, né? Coisa boa, então. Então, amores, a gente conhecer Iemanjá num primeiro aspecto na nossa vida, num corpo humano, na verdade nem é só no corpo humano, né? Se formos ver, a maioria dos seres que estão aqui, seja o animalzinho, de qual for a espécie, seja o humano, faz sexo. E aí, às vezes, a gente tem muita dificuldade, muito tabu, muito trauma, muita vergonha, muita dor, quando se trata desse assunto. E aí a gente busca muito por Iemanjá, a senhora da geração, a senhora da vida, mas como de fato trazer isso para a nossa vida? E aí a gente pode pensar também o seguinte: se sexo é um negócio tão feio, tão sujo, tão errado, como a gente vê aí no mundo,
por que Deus escolheu esta forma para gerar vida neste planeta? Será mesmo que isso é tão horrível? Ou a gente que ainda não conseguiu pegar a parte sublime disso, a parte bonita, a parte milagrosa do que é ter uma relação sexual, uma relação íntima com alguém? E aí a gente pode, faz algumas palestras que um ou outro palestrante fala sobre mediunidade, né? Aí vamos para um outro assunto, daqui a pouco a gente começa a entrelaçar para a gente entender onde eu quero chegar. Aí nós viemos aqui no Centro Espírita porque estamos com uma energia ruim, porque a gente não sabe se tem um espírito obsessor junto com a gente não sabe se tem um trabalho feito, a gente está com uma doença. E muito já foi dito aqui, para quem acompanha e para quem é de primeira vez, que essas aproximações espirituais estão muito associadas com a nossa vibração, com as emoções que a gente sente. Se a gente sente raiva, se a gente está com muita raiva, a ponto de estar aqui, ó, o fígado, o estômago fervilhando, dando aquela gastrite, dando aquela úlcera, aquele refluxo, ou seja, está engolindo muita coisa e não está conseguindo de fato fazer um movimento. E aí a gente vai acumulando essa raiva, a gente começa a baixar a nossa vibração. E aí automaticamente fica mais fácil da gente entrar numa zona de alguns espíritos relativamente raivosos. E aí a gente começa a entrar num looping. Eu tô com raiva, me aproximo de um espírito que tá com raiva, aí eu sinto essa vibração, aí eu acabo sentindo um pouco mais incomodada, eu acabo sentindo mais raiva, aí eu baixo um pouquinho mais a vibração e se eu for repetindo, a gente vai descendo assim na palestra, né? Da quantidade de energia que a gente vai acumulando. E isso serve para qualquer frequência. Então, a partir do momento que a gente entende que sexo faz parte da criação, é algo divino, Deus escolheu como ponto de chegada até aqui. E aqui do outro lado, a gente entende que mediunidade, sentir energia, é estar responsável por nós. Em algum momento a gente precisa olhar para esse setor da nossa vida. Coisas do dia a dia mesmo. Por exemplo, ter uma relação sem estar com vontade. Ter uma relação porque faz muito tempo, e aí como a gente é casado faz 10 dias que nada acontece, a gente tem que comparecer para dizer que o relacionamento tá bom. Aí a gente faz aquele que nem o nosso querido falou, aquele fuc-fuc meio nada a ver. Aí termina os dois com aquela cara de a gente fez, né? Tá tudo bem no nosso relacionamento, mas aquele prazer, aquela coisa boa, o carinho, o companheirismo tá morno, não tá vivo. E aí pensa, a gente faz um ato que tem a potência de gerar vida em não presença totalmente, e aí eu jogo essa energia morna. Então uma potência gigantesca é como se ela fosse negativada. Quem nunca teve uma relação que depois sentiu um vazio ou ficou se questionando, por que eu fiz isso? Ou então, como uma vez, eu sou terapeuta da sexualidade também, quando não estou aqui, uma vez a gente, num estudo, uma moça falou que durante ali o marido estava fazendo show de bola, ela olhou pro teto, tem uma teia de aranha que eu tenho que limpar ali depois. Então dá pra ver o quão incrível tava a coisa, a ponto dela prestar atenção que o teto tava sujo, né? Estavam super presentes, super vivos ali, né? Outra coisa que a gente pode pensar, né? Quando o relacionamento não tá bom e a gente não tem uma conversa para dizer, poxa, nós escolhemos estar juntos, vamos conversar, vamos tentar entender por que a gente está distante, por que a relação não tá legal, por que tá acontecendo alguma coisa, tá muito preocupado. Aí muitas vezes uma das duas pessoas, seja homem, mulher, 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 homem, homem, em vez de ter esse diálogo, olha o que acontece energeticamente. É bem um bate-papo de consciência, tá, gente? Não é para pesar, não é para nada, é só pra gente ir percebendo como acontece.
Aí uma dessas pessoas escolhe viver uma experiência lá fora. Tá, foi viver a experiência. Aí essa pessoa acaba, quando vai se relacionar dentro de casa de novo, lá no fundo ela sabe que está mentindo, que ela fez alguma coisa e não contou. Então o que a gente faz? Lá na hora de gerar a energia do cérebro, tem aquele campo da mentira ali. Então esse campo da mentira começa a ser expandido. O campo da culpa, ai, fiz e agora me arrependo, se eu contar eu vou acabar com o meu relacionamento, então eu vou preferir não contar e não sei o que. Então o que acontece? Vai para a relação com aquela, quase personificada, começa a acontecer, eu digo um sexo a três, né? Porque é tu, a pessoa e a tua culpa aqui do lado. Meu Deus, eu vivi tal coisa. E aí a gente pode observar que a não consciência, o não diálogo dessa energia sexual, falando nesse momento do sexo propriamente dito, está gerando muitas doenças. E olha que interessante falando das frequências, né? Em um lado, na linha da geração, nós temos Iemanjá, e do outro lado dessa linha da geração, nós temos Omolu, o Senhor da Terra, o Senhor da cura, mas também das doenças. Então a gente pode ver que, vou falar, fiquem firmes, homens com questão de impotência, de ejaculação precoce, com baixa libido, câncer de próstata, mulheres com ovário policístico, com endometriose, questões mais profundas de uterino, sangramentos constantes. Com todo respeito, tenho certeza que se você está aqui e não tem isso, você conhece pelo menos uma mulher que esteja passando por isso. Você já deve ter conversado com alguém que está com algum problema nessa região, porque está aumentando muito. E isso é um convite para que cada vez mais a gente possa falar abertamente, com respeito sobre isso. Que talvez não seja num grande grupo assim, porque querendo ou não, a gente vem de uma geração bastante fechada, aí tem uma outra geração que foi lá para o outro extremo, né, onde tudo se tornou muito vulgar, muito explícito, muito demonstrando, mas esse meio termo, nem vou chamar meio termo, porque meio termo é mais ou menos, esse centro de equilíbrio de, poxa, eu ganhei um corpo, se fosse para viver só espírito eu não tinha encarnado, eu ganhei um corpo. Esse corpo sente, então eu vou dar uma atenção para esse corpo, vou perceber como que está a minha pele, vou perceber como que estão os meus braços, se tem alguma dor, o que será que é? Será que eu tenho que me movimentar? Será que eu tenho que fazer um alongamento? Ir conversando com esse corpo e não utilizá-lo apenas como um fardo, como algo que a gente carrega todo dia para pagar conta, comer, dormir. E já que nós estamos falando em sexo, vou chutar o balde e cagar, né? Aí a gente fica vivendo basicamente nessas coisas básicas e esquece que estar num corpo é um milagre divino. E aí muitas vezes a gente fica buscando o dito do milagre, agora vai vir um milagre, será que eu vou receber a bênção de um milagre? O ter recebido a vida já faz parte deste movimento. E que a gente possa ir percebendo isso. E aí eu quero acrescentar uma outra coisa. Às vezes, falar de energia sexual, a gente direciona só para sexo. Mas a energia sexual de geração, aí que eu vou colocar um adendo, ela também não serve só para filho. Quem já não passou pela experiência de ir visitar alguém, aí tá lá conversando, não sei o que, aí a pessoa oferece uma comida. E aí tu tá conversando. E no meio da conversa tu dá aquela garfada. E aquela garfada parece que o mundo para, assim, tu... Meu Deus, que coisa gostosa! Tem as comidas do dia a dia, mas tem comida que a gente prova que tem algo muito diferente. E se eu disser que quando a gente cozinha com muito prazer, o que nós estamos colocando ali é a energia sexual, é a energia de criatividade, é a energia de vida.
seja pela felicidade de, poxa, eu vou receber minha amiga, eu vou receber uma visita, eu vou receber a minha mãe, eu vou receber meu filho, então eu vou fazer um banquete com toda alegria. Então, naquele momento, da mesma forma que seria bom que a gente tivesse nas nossas relações, eu me coloco em presença, eu vou no mercado, escolho bons alimentos, eu vou pra cozinha, eu adoro botar música, eu cozinho aqui, né? Tem que ter uma dancinha, parada não dá muito, né? Então eu vou colocando aquela energia de prazer que simplesmente, pá, quando a pessoa dá, parece que chega a subir um negócio aqui. Uma ideia é, um dia a gente faz um ajuntamento para comer o arroz de galinha dela. O arroz de galinha dela, vocês vão sentir essa coisa que eu tô falando. Faz assim, ó. Tem o frango assado nas casas de religião, né? Que vende marmita e tudo. A gente podia fazer um dia arroz com galinha, né? Ia ficar bem bom. Não? O chefe não deixou, o chefe não deixou. Não é uma engraçada? O chefe não deixou. Então, e pra gente entender um pouquinho disso no nosso corpo, a gente tem centros energéticos e o centro energético responsável pela energia sexual é justamente aqui abaixo do umbigo, bem próximo do útero, bem próximo ali dos ovários e de certa forma também pega ali um reverso ali dos rins, próximo, um pouquinho mais para cima, assim, mas então essa região das águas. Aí com essa explicação, meninos não tem? Tem, meninos também tem esse chakra umbilical. Serve para homens e serve para as mulheres. E ele é regido pelas águas. Aí eu te pergunto, quanto de água nós temos no nosso corpo? Em torno de 70%. E aí se a gente for ver, essas águas todas, as linfas, o sangue, não cuida de cada um dos nossos órgãos? Se a gente não tem uma água boa, em algum momento algum desses órgãos vão começar a não ser nutridos com a energia efetiva. Então, por isso que é considerado tanto o centro do prazer, da vida, da saúde, da criatividade, quanto o lugar que a gente tem que começar a prestar um pouquinho mais de atenção. Aí, quais são os pontos? Julgamento. Julgamento. A gente gosta muito de ser respeitado, mas a gente consegue respeitar os outros nas suas diferenças? Comparação. Puxa vida, você é linda do jeito que você é. Você é linda do jeito que você é. E você é linda do jeito que você é. E cada um. Uma vez eu ouvi da espiritualidade a seguinte frase: se fosse para ter dois iguais, não tinha necessidade. Então a beleza da gente está justamente no jeitinho único de cada um. E aí, conforme a gente vai aceitando cada vez mais esse jeito único, quando a gente está com alguém, a gente começa a compartilhar esse jeito único com a pessoa e vice-versa. Assim a gente começa a fazer trocas mais saudáveis, relacionamentos tanto de amizade quanto sexuais mais saudáveis. Faz sentido isso para vocês? Então, julgamento, comparações, ciúmes. Ciúmes também está na casa das comparações. Uma das coisas, aí essa eu vou falar específico para as meninas, tá? Que, nossa, faz um mal danado. É quando a gente está num relacionamento e naquele dia específico a gente não tá afim de ter uma relação, só que aí a gente tem medo de que se eu não fizer o meu papel de mulher, o meu marido, namorado, ficante, peguete, sexualizador, ou o nome que quiser dar, fique com outra pessoa. E aí a gente começa a gerar uma situação de conflito, porque nós não estamos fazendo em prazer, nós estamos fazendo dentro da insegurança. Então esses são pontinhos que eu quis trazer essa noite, para a gente ir percebendo que Iemanjá nas nossas vidas, ela está nos convidando a quê? A fazer sexo.
também, mas principalmente a aprender a sentir prazer na vida. Prazer quando está conversando, prazer quando está cozinhando, prazer quando está dançando, quando está trabalhando, quando está fazendo sexo. E que se lá no fundo essa palestra bater em você e você reconhecer, puxa vida, eu tenho um tabu, eu tenho um pudor, eu tenho um trauma. Em vez de fazer uma oração só pedindo, eu tenho muito esse hábito, que eu realmente acredito que é uma questão de corpo físico só, entre eu e os meus amigos espirituais. Então eu acendo uma vela para ter uma referência, né, para a minha parte humana, e eu simplesmente desando a falar com aquela vela. Puxa vida, eu realmente estou triste, eu estou insegura, eu passei por um trauma, eu passei por um abuso, eu ainda não consegui superar isso. Então eu quero começar a olhar, eu quero começar a me curar, porque eu libertando isso eu consigo caminhar diferente, eu consigo me abrir para sorrir mais para a vida. Eu estou pronto para ir me liberando disso, dessas memórias, desses traumas. Isso que eu nem vou falar, a gente tem uma consteladora aqui, quando a gente escolhe falar isso, a gente também está liberando toda uma história dos nossos antepassados, que se for ver, vamos falar abertamente. Há um tempinho atrás, jamais nós estaríamos falando de sexo e sexualidade dentro de uma casa de umbanda, uma casa espírita, ou vamos chamar de casa religiosa, né? Então significa que nós já estamos fazendo um pouco diferente. E dentro desse pouco diferente, com respeito, com amorosidade, respeitando a história de cada um, quando a gente escolhe fazer, acender essa vela, ter essa conversa, a gente também já está dando um passo diferente. E assim, a gente começa a prestar atenção numa coisa. Gerar é verbo. Se é verbo, é ação. Então a gente age para gerar algo na vida. E muitas vezes, quando algo nos machuca, a gente simplesmente se fecha, acha que parou de gerar tudo, mas na verdade a gente continua gerando fechado, dolorido, carregando pesos, carregando amarras. Agora, quando a gente, peraí, se eu tenho Iemanjá dentro de mim, todo mundo, ou quase todo mundo levantou a mão dizendo que conhece e tem uma certa admiração por essa força. Então eu vou levantar Mãe Iemanjá, que eu aprenda a ir soltando isso para gerar uma nova vida de prazer. E aí, conversando com essa velhinha, a magia começa a acontecer. Por quê? Se gerar é verbo, a gente também precisa mudar alguns pequenos detalhes, que é a segunda crença que eu quero bater de frente aqui hoje. Uma das coisas é estar falando de sexo e sexualidade dentro de uma casa religiosa, numa sessão, e a outra coisa é assim, a gente vem, aí eu tô falando de séculos, né? Muito com a carga do pedinte, porque querendo ou não, na casa religiosa tem uma hierarquia, né? Era o padre, o pastor, o pai de santo, os espíritos, o preto velho. Então muitas vezes a gente vem aqui com uma dificuldade e aí a gente vem com uma postura, né? De pedinte, eu não tô bem, eu tô passando por tal dificuldade na minha família, tô passando por uma dificuldade no meu corpo e tal. E hoje, falando de Iemanjá e dessa energia de gerar, eu vou convidar vocês a gente fazer um processo um pouco diferente. A gente ajeitar a postura e nós começarmos pela ação. Nós assumirmos o nosso corpo, a nossa energia e não, eu estou aberto a gerar uma nova realidade, a gerar saúde na minha vida. Então a gente vai fazer um exercício. Antes de ir para o passo, hoje a gente vai fazer assim, 50% está com a gente e 50% a gente deixa para as entidades trabalhar. Vocês aceitam fazer essa tentativa hoje? Em vez da gente ir só com 10% abaixadinho assim? Então nós vamos fazer o seguinte, eu primeiro vou explicar e depois a gente entra todo mundo junto. Primeiro, todos vocês estão num lugar seguro.
O que eu quero dizer com isso? Mesmo que tenham pessoas que vocês não conheçam, eu vou pedir, quando a gente começar, para fechar os olhos. E muitas vezes só esse fechar os olhos é desafiador. Por quê? Porque aí onde eu tô, o que está acontecendo? Será que vai acontecer? Não. Ninguém vai tocar em você, você vai ficar sentadinho aí quietinho, só de olhos fechados. E aí, o que nós vamos fazer da nossa ação? Nós vamos começar um processo de autolimpeza. Sério isso? Ai, que legal, né? Então, como é que nós vamos fazer? Com a nossa respiração. Lembra que eu falei que o nosso umbilical, o chakra da sexualidade, todo mundo tá me vendo? Aqui? Aqui abaixo do umbigo. Então, qual vai ser a nossa intenção? Nós vamos respirar. E aí a gente vai imaginar que esse ar não tá parando no pulmão. Que esse ar tá vindo até aqui embaixo. E quando eu soltar o ar, vai estar saindo as coisas que estão paradas. Aí eu respiro um ar novo que vai até ali a região desse chakra da sexualidade e eu solto o ar. Vão ser alguns minutinhos, prometo não me prolongar muito, nada que uma meditação de 1h30 não resolva, né? Como assim? Eu não consigo ficar nem 2 minutos, tu quer que eu fique 1 hora aqui? Não vai ser muito demorado, mas eu peço que assim, o tempo que a gente ficar, que a gente consiga assim, fazer totalmente entregue. Porque quando a gente quer gerar uma nova vida, basicamente não existem caminhos fechados para nós. Às vezes a gente pede muita abertura de caminhos, né? Mas quando a gente se posiciona, ó, cheguei e tô aqui para fazer diferente, não há quem feche, certo? Então eu vou pedir para fechar os olhinhos, vou falar algumas coisas, vou cantar para vocês. E aí eu vou falar, então tá respirando fundo e retornando. Quando eu falar retornando, daí é o momento de abrir os olhos. Beleza? Então fechamos os olhinhos. Neste momento, todo este espaço está sendo tomado por uma luz violeta, muito brilhante. Cada pedacinho do salão está sendo tomado por essa luz violeta. Enquanto isso, inspira, levando esse ar até lá, o umbilical, e solta o ar, liberando toda essa energia. E que Mãe Iemanjá, Senhora da Geração, possa nos conduzir cada vez mais a aprender sobre o caminho do prazer, da alegria de viver, e de que sim, a cada dia temos a oportunidade de gerar uma nova vida. Eu fiz um pedido à Mamãe Sereia, a Iemanjá, para nunca mais penar. Eu fiz um pedido à Mamãe Sereia, e a estrela lá no céu iluminou os meus pedidos no mar. Serei a rainha do mar, serei a rainha do mar, serei a rainha do mar, serei a rainha do mar. Minha vida é linda, eu me amo muito e aceito quem sou. Minha vida é linda, eu me amo muito e aceito quem sou. Eu sou ação, respiração, respiro fundo e liberto a emoção. Eu sou ação, respiração, respiro fundo e liberto a emoção. Eu me curo
gratidão eu me curo com carinho, amor e gratidão. Respiro fundo, eu sou ação e libero a emoção. Respiro fundo, vou me curando com gratidão. Respiro fundo, eu sou amor e sinto gratidão. Eu fiz um pedido à mamãe sereia, a Iemanjá, para nunca mais penar. Eu fiz um pedido à mamãe sereia, a Iemanjá, para nunca mais penar. E a estrela lá no céu iluminou os meus pedidos no mar. Sereia, rainha do mar, 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 sereia, rainha do mar. Geração é gerar ação para construir uma vida nova em amor e gratidão. Respirando fundo, lentamente, soltando todo o ar agora. 3 vezes. Agora enche bem, enche bem, enche bem, enche bem, enche bem. E solta. Enche bem, enche bem, enche bem, enche bem, enche bem. Solta. E a última vez, enche bem, enche bem, enche bem, enche bem. E solta. Retornando devagarinho. Muita gratidão por estar com vocês essa noite e que possamos ir para a próxima etapa do nosso trabalho. Oi, gente. Gratidão, Carol. Gratidão, Carol, por essa palestra, que é muito importante. Não adianta a gente falar em libertar seres a partir do momento que os seres têm alguns ocultos guardados. Então, quando a Carol tira para fora um monte de coisa, ela está nos auxiliando também a se libertar de outras coisas. Quando ela falou da comida, ali, sentir prazer na comida, não precisa sentir o erótico. As pessoas misturam, acham que o prazer da sexualidade é o próprio erótico, né? E não é, a sexualidade é tudo que dá prazer. Quem é que já colocou o pé na grama? Quem é que gosta de colocar o pé na grama? Eu gosto, né? Colocou o pé na grama, coisa bem boa. Não tá dando uns troços aqui, né? Mas tá dando uma coisa boa lá no pé. Então isso é o prazer, né? Que ela estava falando. E muitas vezes a gente tenta se esconder de tudo isso, e que bom que ela trouxe à tona isso. E que a gente possa trazer mais temas como esse, Carol. Muito obrigado. Que a gente possa trazer mais temas como esse. Pode cantar mais também. Para que em algum momento a gente consiga dissociar do nosso passado a violência, né? Tem gente que passou coisas no seu início de vida que foi violência, e as pessoas confundem com sexualidade. Violência está aqui, sexualidade está aqui. Se a violência invadiu a sua sexualidade, aquilo lá é sexualidade ainda, mas a violência tem que ser posta no lugar dela para que a gente trate a violência. É bom a gente olhar isso. Dentro da gente a gente começar a pensar, o que me ocorreu lá atrás não tem a ver com sexo, tem a ver com violência. Olha que loucura, né? E nós vamos para os nossos trabalhos agora.
já estamos, mas hoje a gente vai mexer em mais coisa. Que bom que vocês estão aí. Agora para mexer na luz.